Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora online. Professor Júlio Salomão, Geografia com vocês agora. Nós vamos dar continuidade ao terceiro módulo, portanto agora o quarto. O resumo da aula eu vou enviar um documento para vocês, pelo Plural Maestro, então fiquem tranquilos. Quem quiser acompanhar só com esse documento, acompanhe. Quem quiser copiar no caderno, numa folha também, copie. Aí fica a seu critério, tá bom? Então, pessoal, vamos lá até a página, deixa eu ver aqui, 289, é a página inicial do módulo 4, onde trata da regionalização do espaço mundial segundo o desenvolvimento humano e econômico. Então, pessoal, essa foto aqui ela é bem interessante, né? Ela mostra a capital da Noruega, a cidade de Oslo. Por que está mostrando aqui a Noruega? Vocês podem observar que temos um país, nessa fotografia, uma região extremamente organizada, uma grande quantidade de idosos, as ruas limpas, toda uma organização, né, dessa sociedade, é uma parada aí, um momento festivo da cidade. Por que está mostrando essa foto? Porque a Noruega é o país que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. É considerado o melhor país do mundo para se envelhecer, tá bom? Então é um país que vai ter excelentes condições de saúde, excelentes condições econômicas, uma desigualdade extremamente baixa, violência mínima, a ponto de o país fechar presídios, né, ou até alugar presídios, né, para que pessoas de outros países cumpram pena lá, né? É um país muito interessante, a Noruega. Se tiverem curiosidade, indico que pesquisem sobre este país. É um país bem legal. Mas vamos lá então. Seguindo-se as próximas páginas, né, nós temos aí algumas questões acerca de contrastes regionais. Por que há algumas regiões do globo com maior desigualdade e outras com menor desigualdade? Logicamente, as situações históricas, questões aí que vão lá para trás, né, para que nós possamos explicar até aqui. Mas a geografia, nós vamos partir, tá, da contemporaneidade. O que é contemporaneidade? É a idade em que vivemos, é este momento atual. Ele é marcado aí da Revolução Francesa, Revolução Industrial, para a atualidade. Então nós vamos lá para o século XVIII, entre século XVIII e século XIX, né? Na realidade, segunda metade do século XVIII, né, com a industrialização. O que nós temos, então, no mundo diferente dessa nossa idade, dessa época em que vivemos, para outras idades mais antigas? A nova configuração social, econômica e política após a industrialização e após a Revolução Francesa. Veja bem que o mundo se transformou, assim como a divisão internacional do trabalho, a DIT. A divisão internacional do trabalho clássica estava ligada ainda ao período pré-industrial, onde nós tínhamos até o período de colonização, né, as colônias, as metrópoles. E essa divisão internacional do trabalho, que nada mais, nada menos é de como os países se organizam, né, economicamente, a sua participação política no mundo, né, política econômica no mundo, isso é transformado, por exemplo, a partir do século XVIII e XIX, pela industrialização e principalmente pela industrialização dos Estados Unidos da América. Essa nova divisão internacional do trabalho, ela está ligada aos países industrializados desenvolvidos, que têm sua industrialização plena, são produtores de tecnologia e passaram pelas etapas da industrialização. Nós temos um segundo grupo de países de uma industrialização intermediária, que alguns setores são bem industrializados,
algumas áreas da economia, outras nem tanto, são deficientes, mas o principal, o mais importante é nós compreendermos que estes países, eles importam tecnologia, tá bom? E um terceiro grupo de países que só produzem produtos primários, tem uma industrialização mínima ou até nem participam, né, da industrialização. Então, a Divisão Internacional do Trabalho hoje é configurada dessa maneira. Vale lembrar, pessoal, que atualmente nós tratamos, principalmente a partir da segunda metade do século XX, do meio técnico, científico e informacional. O professor já ouviu falar disso? Vão continuar ouvindo falar disso até o terceiro ensino médio? E se forem para as ciências humanas na universidade, no seu trabalho, amanhã vocês vão continuar ouvindo falar disso. A revolução técnico-científica e informacional, ela está ligada a essas técnicas, obviamente, globalizadas, de interligação, a velocidade dos transportes, a velocidade da informação, como a tecnologia transformou as nossas vidas. E o ponto principal, o ponto primordial que o nosso querido geógrafo Milton Santos trata é acerca do não acesso a essas técnicas ou da não produção dessas técnicas. Então o que ocorre? Cada vez mais os países que são dependentes dessas tecnologias vão sendo mais dependentes ainda dos países mais desenvolvidos, que são os produtores de tecnologia. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá, se vocês quiserem, ou melhor, precisam fazer isso, na página 291 tem um quadrinho roxo que fala muito bem sobre a revolução técnica, científica e informacional. E tratando da internet, importantíssima para esse ponto aí do planeta, né? Essas questões nós estamos trabalhando. Na página 292 também fala da nova divisão internacional do trabalho. Então dê uma olhada aqui, ó, países já estabelecidos industrialmente, países de industrialização recente e os países dependentes de atividades primárias, né? Os extrativismos, agropecuária, tá bom? Industrialização precária mesmo, inexistente. Para a gente dar uma olhada, galera, vejam só como é a participação do mundo na importação e exportação por região. O mapa que nós temos na página 292. Então dê uma olhada neste mapa. Primeiro mundo, troca de mercadorias, importação e exportações por região em 2018. Então você vê América do Norte, compreendendo Estados Unidos, Canadá e México, exportações em mais de 2,5 trilhões de dólares, importações em 3,5 trilhões de dólares. Então é uma participação massiva na economia global. Você observa a Europa com exportações de 7,11 trilhões e importações de 7,15 trilhões. Veja só, a diferença agora para a América Central e a América do Sul, com exportações de 635 bilhões e importações de 645 bilhões. Veja a África, com exportações de 478 bilhões e importações de 538 bilhões. Agora, vejam a Ásia, onde nós temos China, Índia, Japão, Coreia do Sul, grandes produtores globais. Exportação 6,3 trilhões e importações 6,2 trilhões. Certo? Olha aqui uma característica bem interessante do Oriente Médio, o petróleo. Exportações 1,1 trilhão, importações 700 bilhões. Olha só a participação do petróleo lá, que interessante para a gente fazer um link aí até com uma outra matéria. Tá bom? E a comunidade dos Estados Independentes, a ex-União Soviética aí, com exportações na casa de 600 bilhões e importações na casa dos 435 bilhões. Veja a desigualdade na participação no comércio global entre os desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, e subdesenvolvidos, a África, América Central e América do Sul. Bem interessante nós fazemos essa ligação. Então vamos lá, pessoal, falar agora sobre as diferentes formas de medir o desenvolvimento humano. Título aqui da página 293. E nós vamos falar, nesse momento, do IDH.
Há vários outros indicadores, né, como a PIB por paridade de compra, o índice de felicidade, diversos outros índices, né, de desigualdades, mas nós vamos nos atrelar ao IDH, porque ele é oficialmente criado pela ONU e é algo que todos os países, a maior parte dos países, segue aí como um padrão para se medir o desenvolvimento humano. O IDH, pessoal, ele vai avaliar 3 pontos de cada país. Ele vai avaliar o índice de escolaridade, ele vai avaliar a saúde, pela expectativa de vida, e ele vai avaliar a renda pelo PIB per capita. Então esses 3 pontos, é muito importante saber isso, galerinha, esses 3 pontos são os indicadores utilizados para medir o índice de desenvolvimento humano. Vale lembrar que o índice de desenvolvimento humano varia de 0 a 1, com 3 casas após a virgulinha, tá bom? Que vocês podem observar neste mapinha. Tá bom, pessoal? Este mapa na mesma página, né? 293, nós temos aqui os índices de desenvolvimento humano muito altos, verde escurão, alto, médio, baixo e alguns sem dados. Professor, como sem dados? Sem dados por algumas questões. Por governos ou extremamente fechados, como no caso da Coreia do Norte, vocês podem observar lá, Coreia do Norte, próximo à China, Japão, Coreia do Sul, não é? Na Península das Coreias. Para quem não sabe, vamos lá para sem o nome dos países, veja lá no extremo leste do seu mapa, onde está escrito Trópico de Câncer. Se você subir um pouquinho, você vai ver essa ilha maiorzinha, esticadinha, na verdade é um conjunto de ilhas, é um arquipélago, é o Japão, em verde escurão, depois tem a Coreia do Sul, já no continente, não é? Verde escurão, e um sem dados aqui, cinzinha, tá? Essa é a Coreia do Norte, um regime socialista, autoritário, uma ditadura fechada, então eles não apresentam números. Outras regiões, como no caso da Somália, tá bem onde passa a linha do Equador na África, veja lá onde está escrito Oceano Índico, a linha do Equador, siga a oeste, à esquerda, e você vai ver a Somália, essa região que parece um chifrinho, a gente até diz que é o chifre africano. A Somália é um país que vive uma desestrutura política muito grande, então tem regiões, várias regiões do país em que o governo nem atua, né? Onde há diversas milícias, né? Então é um país bem com conflito muito grave, que isso resulta em diversos danos sociais, principalmente, mas também econômicos, e uma desestruturação política. Enfim, percebam que o Brasil é um país de IDH. Olha, tocou o sinal, gente. É um país de IDH alto, tá bom? Não é, eu sou nosso professor, mas o Brasil então é excelente. O Brasil tem melhorado, né? O nosso IDH ele subiu nos últimos tempos, entretanto não nos coloca no mesmo patamar de países desenvolvidos ou até de países subdesenvolvidos com melhores condições de vida, com maior qualidade de vida. Só entre os nossos vizinhos aí, para ver bem rápido, Uruguai, Argentina e Chile. Chile não é vizinho do Brasil, mas está aqui perto, tá bom? Não vou me errar igual a CNN, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, logicamente, há países com IDH muito mais elevado que a Argentina, Chile e Uruguai, como é o caso da Noruega, que é o primeiro lugar do mundo, Suíça, enfim, vários estados europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Tá bom? Então, como exemplos, a apostila traz a Noruega como primeiro IDH. Veja a expectativa de vida de 82,3 anos. A média de anos de estudo, 12,6. E a renda per capita de 75.500 euros. Olha só, a renda per capita elevadíssima. Vamos comparar com o Brasil? Expectativa de vida, 75,7 anos. Média de anos estudados, 7,8. Muito baixo, tá, galera? E renda per capita de cerca de $9.800. Obviamente, essa renda per capita ela tende a flutuar conforme o real se desvaloriza ou se valoriza, tá bom? Mas de qualquer forma é uma renda per capita ainda um tanto baixa. Agora vamos comparar com o Níger, sempre estará entre os últimos, né? Níger, a Costa do Marfim já esteve no último também, né? Serra Leoa. Então vamos lá. Expectativa de vida no Níger, 60,4 anos. Média de anos estudados, 2 anos.
E renda per capita, 378 dólares, não chega nem perto de 1.000 dólares. Isso é muito baixo, tá, pessoal? Então vamos falar sobre o PIB. Na próxima página, página 294, nós temos aqui, ó, Produto Interno Bruto. O que é Produto Interno Bruto? É o que o país produziu durante o ano em todos os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Rememorando, primário ligado a atividades extrativistas, ou agricultura, pecuária, secundário relacionado à indústria, tudo que passa por um processo industrial, e terciário, comércio, serviços, tá bom? Então, pode ser o PIB de uma cidade, tá bom? Mas nós vamos falar de PIB de um país, Produto Interno Bruto, junto o público e o privado, quer dizer, tanto o país quanto das empresas, tá? Isto é o PIB. Aqui ele dá o exemplo da China, né? Que é um país com um grande número de habitantes, né? Já 1,4 bilhão de habitantes e um dos maiores PIBs do mundo. Mas ainda assim o PIB per capita deles não é tão elevado, porque tem muita gente morando lá. Perceba que o PIB per capita dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população muito menor que a da China, é muito maior, não é? Ou até de países menores, como o caso da Noruega. O PIB da Noruega é muito menor que o PIB da China. Entretanto, o PIB per capita da Noruega, quer dizer, per capita, por pessoa, por cabeça, tá bom? O PIB per capita da Noruega é muito maior que o da China. Percebe? Bom, então vamos lá. Uma taxa muito importante é a taxa de mortalidade infantil, tá bom? A quantidade de crianças que morrem antes de completar o primeiro ano de idade. Ela é calculada a cada 1.000 habitantes, porque não é um indicador tão elevado assim para se calcular por cento, é por 1.000, tá? E ele é interessante para quê? Para se avaliar a saúde do país. Países com saúde pior têm uma taxa de mortalidade infantil maior. Países com a saúde melhor têm uma taxa de mortalidade infantil menor. Tá bom, galerinha? Olha só, tem um mapa aqui na página, vamos ver, 295, com a taxa de mortalidade infantil em 2017. Então ele consegue avaliar, por exemplo, países acima de 91 mortes por 1.000. Olha só, gente. Vocês conseguem observar aquele mesmo chifre africano que eu falei, a Somália. A gente consegue observar o Afeganistão, tá? Esse marronzinho lá no Oriente Médio. Logo acima da linha do Trópico de Câncer, na Ásia, tá bom? Tá lá, vizinho do Paquistão, vizinho do Irã, próximo à Índia, tá bom? Então são países com elevada taxa de mortalidade infantil. Observe que não é à toa que Uruguai, Argentina e Chile têm um índice de desenvolvimento humano maior que o Brasil, porque a taxa de mortalidade infantil deles é menor que a nossa, ok? Vejam bem, a Europa com a mais baixa do planeta. Europa, juntamente de Austrália e Nova Zelândia, mais baixa até que Canadá e Estados Unidos. Tá bom? Nós podemos avaliar, por exemplo, a fome. Galera, a fome no mundo, vamos lá para a página 295. Fala-se aqui, esse mapa ele fala da subalimentação. Tá bom? Você veja aí, na África, os piores indicadores muito ruins também na Ásia e na América do Sul. Países desenvolvidos não, tá bom? Isso nos evidencia algumas situações. Será que há fome no mundo porque não há produção de alimentos? Ou será que há fome no mundo pela desigualdade social? Há muitos pobres? As duas situações. Por isso nós vamos diferenciar os tipos de fome. Na página 296, nós temos essas duas classificações. Gostaria que vocês grifassem aí na apostila ou façam um asterisco, qualquer coisa aí, para que você se lembre na hora de estudar. Nós falamos da fome endêmica ou fome crônica e da fome epidêmica ou aguda. A fome crônica ela está ligada à ingestão insuficiente de alimentos. Então ela está ligada a quê? A má distribuição dos recursos. Essa é a fome endêmica, a fome crônica. Tá bom? A má distribuição, a desigualdade social. Já a fome epidêmica, galera,
ela pode estar ligada a regimes autoritários que retiram determinados grupos étnicos da participação na distribuição dos alimentos nesse país, ou um período de guerra, ou até a impossibilidade, né, de se obter alimentos, tá bom? Então é por períodos aí. Vale lembrar, pessoal, que hoje a maior parte da fome no mundo ela é causada, sim, pela desigualdade social, a má distribuição dos recursos, a má distribuição de renda. Tá bom? Hoje o mundo produz alimento que daria para alimentar todos, né? Mas ainda assim temos aí quase 1 bilhão de famintos no mundo, mais de 900 milhões de pessoas. Hoje em 4 países, 40 milhões de pessoas entre esses 4 países correm risco iminente de morte por fome. São eles Nigéria, são eles Sudão do Sul, Somália e Iêmen, tá bom? 4 países aí com este sofrimento, tá, pessoal? Bom, por último, indico que vocês deem uma lida aqui sobre índice de felicidade interna bruta, FIB, né? Só um indicador diferente para a gente conseguir avaliar, tá? Onde se mede PIB per capita, apoio social, apoio do governo, né? Expectativa de vida saudável, liberdade para fazer escolhas da vida, olha que interessante, generosidade e percepção de corrupção. É uma outra forma de se avaliar também como os países estão, né? Nesse daí a Noruega já está em quarto, a Suíça em primeiro, dê uma olhada isso na página 296. Pessoal, por último nesta aula nós vamos falar sobre as regionalizações de acordo com o desenvolvimento. Anteriormente, falava-se primeiro, segundo, terceiro mundo, não sei se vocês já ouviram falar nisso, no 9º ano nós vamos retomar isso aí, tá? Mas atualmente a gente fala em países centrais e países periféricos. Os países centrais são os países desenvolvidos de maior IDH e os periféricos, quer dizer que estão na periferia, são os subdesenvolvidos ou emergentes. Então é bem interessante, né, quando se regionaliza o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Não quer dizer que todos os países do hemisfério norte são desenvolvidos. No hemisfério norte nós temos, por exemplo, Nicarágua. No hemisfério norte nós temos o próprio Níger, que acho que é o que a gente falou anteriormente. No hemisfério norte nós temos aqui o Irã, nós temos o Afeganistão, e não são países desenvolvidos, né? Assim como no sul temos a Austrália, temos a Nova Zelândia, que são países desenvolvidos. Então é interessante nós avaliarmos também que essa divisão norte desenvolvido, sul subdesenvolvido, é apenas uma divisão ideológica, tá bom? Mas serve também para nós regionalizarmos o mundo de acordo com o nível de desenvolvimento. Pessoal, peço a vocês que façam as atividades aqui da apostila das páginas 299, 300, 301 e acabou. Façam as atividades para mim, por favor. E é isso aí. Valeu, galera. Bons estudos.